Boa noite, senhores. Sejam bem-vindos a mais um. Não sei qual vai ser o nome dessa merda. Mas hoje à noite falaremos sobre o meu review do Congresso do MBL no Rio de Janeiro. Mas antes de eu chegar no Congresso do MBL no Rio de Janeiro, eu queria falar como que eu fui parar lá. Pra não ficar assim uma coisa meio perdida e sem sentido. Porque, como vocês sabem, a língua é o chicote do cu. E uma galera do MBL já tava vindo aqui falando: pô, Besta, parece lá no Congresso, vem trocar ideia com a gente, não sei o que lá e tal. Vai ser interessante. E eu falando, não, cara, obrigado, que isso. E os caras falando, não, eu pago o seu ingresso, não sei o que lá. E eu falando, não, não quero não, cara, deixa abaixo. Aí, no terceiro dia, já que estavam falando isso pra mim aqui nos Spaces, eu botei a seguinte condição, eu falei, cara, se o Império aparecer aqui e me convidar, eu vou. Porque eu achava que isso nunca fosse acontecer. Não achava que o Renato fosse sair da live dele pra entrar aqui pra fazer isso. E eu já fiz de caso pensado, porque eu já falei isso no horário que eu sei que ele tá em live. Então eu tinha certeza absoluta que isso jamais aconteceria. Só que a língua ao chicote do cu, o Renato entrou e falou: vamos? Aí eu vou fazer o quê? Eu dei minha palavra que se o cara entrasse aqui e me chamasse, eu iria. Eu fui. Aí eu fui. E aí começa a aventura de Uber Rio no Congresso da MBL. O viado do Pardo marcou comigo 2h30. Apareceu às 3h15. Aí você vê, no encontro de um curitibano com um carioca, você nunca espera que o curitibano vai atrasar, ele atrasou e atrasou pra caralho. Mas o que me deixou mais feliz foi que a produção do evento falou: ah, não, relaxa que ele sempre atrasa. E aí eu fiquei mais tranquilo. Porque o menino realmente é um rockstar. E tem todo o direito de fazer isso. Rockstar maior que ele, só o Renan Santos, mas isso é um ponto pra mais tarde. E aí eu cheguei lá, fiquei sentado esperando, vi as pessoas entrarem, vi como era o público deles. Consegui reparar que o público deles é um público muito limpinho, muito organizado. As pessoas respeitavam a fila, as pessoas tinham cara de quem tomava banho, as pessoas tinham cara de quem usava S no plural, sabe? Pessoas assim, com cara de pessoas normais, saudáveis. E eu achei tudo isso muito interessante. Um segundinho. E me impressionou a faixa etária das pessoas. Tinham muitas pessoas jovens, muitas pessoas de idade média ali, vamos botar essa idade média que eu tô falando, seria entre 25 e 35, e também tinha muitas pessoas mais velhas, que geralmente quando você vê a, a militância de noite, desculpa, quando você vê a militância política, eles não têm tantas pessoas de certa idade, eles têm pessoas com uma idade um pouco mais jovem. Porque essa galera mais velha ainda tá presa no bolsonarismo, naquelas ideias retardadas que não vão levar ninguém a lugar nenhum, e já se provaram que não dão certos. Então foi uma grande surpresa ver que tinha aquele tipo de gente ali. E só observando, na fila, sentado ali, foi num hotel ali na Lapa, um hotel bonito, maneiro aqui no Rio de Janeiro. E aí o Renato chegou, me apresentei pra ele, foi uma surpresa, porque ele passou, a gente nunca tinha trocado foto, a gente nunca tinha trocado nada. Bom, eu sabia quem ele era por causa das lives, mas ele não sabia quem eu era. E aí eu cheguei, apresentei, falei, pô, prazer, eu sou o Uber. Cara, ele foi super receptivo, falou bem comigo. Aí já tinha mais uma outra galera ali que tava ali, que também tava esperando ele. O Wallace, não sei se vocês conhecem. O Wallace, ele é um cara que colabora com os documentários do Renato, ele é um pesquisador, ele tem um trabalho sério maneiríssimo. Por sinal, ele perguntou se eu não queria fazer com ele um Spaces sobre a Segunda Guerra Mundial, que vai comemorar 80 anos no dia sobre o fim da Segunda Guerra Mundial, né, no caso, que vai comemorar 80 anos no dia 2 de setembro, e eu tô marcando com ele um dia pra gente conseguir fazer isso aqui, que eu acho que vai ser bem interessante, porque ele é um cara que tem bastante conteúdo, ele fala bem sobre as coisas. E aí o Renato chegou, me botou em contato com o Alas, me botou em contato com um outro cara lá, falou, esses caras aqui são interessantes, a gente começou a trocar uma ideia, e começou o evento em si. Aí a gente subiu pro evento, e tava rolando o primeiro painel, que foi um painel que teve o Guto, desculpa que eu esqueci o nome dele, o Guto não sei o que lá, acho que é Guto Zacarias, Guto alguma coisa, eu pesquisar aqui no Google para falar direitinho, porque eu sou péssimo com nome. Guto Zacarias, isso mesmo, que ele é deputado estadual por São Paulo, ele era da base do governo, fazia um trabalho interessante, falava coisas legais, e eu já conhecia ele de cortes aqui na internet, mas não sou muito familiarizado com o tipo de projeto que ele fazia, eu só via pequenas coisas assim. O Mamãe Falei, que todo mundo conhece, e o Kim Kataguiri, que também estava nesse primeiro painel. Foi um painel muito interessante. O Mamãe Falei, ele me surpreendeu, porque eu tinha uma visão muito enviesada dele. Eu achava que ele era um cara extremamente burro e chato, porque eu só conhecia ele daquela época do Ei, você sabe quanto rende o FGTS? E indo pra faculdade pra apanhar de esquerdista.
e eu parei de acompanhar, porque eu não gosto desse tipo de conteúdo. Mas aí o erro é meu, ou então o gosto particular é meu. E eu fiquei anos sem acompanhá-lo, até que veio o lance das ucranianas, que eu achei genial, eu achei sensacional. Aquele homem nunca errou em relação a isso. O que fizeram com ele foi uma sacanagem. E, e também depois parei de acompanhar. O Kim, eu gosto muito do Kim. O Kim, ele é um dos melhores deputados que você tem no Brasil, de uma maneira geral. Ele faz um trabalho muito sério, ele faz um trabalho muito bom, ele tem propostas excelentes, ele consegue muitas autorias e coautorias de projeto e coisas que andam, então você vê que ele é uma pessoa que está tocando a coisa para frente. Ele não é uma pessoa que está lá simplesmente para mamar o seu dinheiro e ficar levantando hashtag. Ele não manda uma de Bia Kisses, que fala aquele famoso do eu não fui eleita deputada para me mexer por vocês. Então vocês façam as coisas aí e se foda, entendeu? Ele tem uma atuação de verdade. E até um dos meus sonhos, lá atrás, sempre foi assim, sonho de maluco, eu sempre sonhei em ter um programa de entrevistas um pouco diferente, porque eu não gosto da maneira com que as pessoas entrevistam as outras nos programas e tal. E essa ideia vem antes de existir podcast aqui no Brasil. E um desses sonhos que eu tenho é entrevistar o Kim. Mas não é apenas entrevistar o Kim. Eu quero entrevistar o Kim enquanto a gente joga Dota. Então tô eu e o Kim jogando Dota enquanto a entrevista está rolando. Eu acho que isso seria sensacional. E essa ideia é tão antiga que eu queria fazer o Kim e o Monark junto. E aí seria um time ali, eu, Kim, Monark, jogando Dota e fazendo essa entrevista. Mas agora parece que eles brigaram. O Monark já é persona não grata no Bostil. E infelizmente não vai ter como prosseguir com essa ideia. Mas eu acho que seria uma ideia muito maneira. E já que estamos falando sobre isso, um dos sonhos também seria entrevistar o Neymar. Mas essa entrevista eu quero fazer com ele depois que ele parar de jogar, porque eu quero perguntar, Neymar, você queria ser profissional de CS, brother. Por que que você foi jogar futebol? Lógico que ele é talentoso, que ele é maravilhoso, mas dá pra ver que ele queria ser profissional de CS. Agora vamos voltar aqui pro negócio pra não devagar muito, porque a mente do gordinho aqui é completamente maluca. Esse primeiro painel foi bem interessante. Eles falaram sobre temas de maneira geral, sobre as ideias deles, do partido, sobre a missão, não é omissão, é a missão, que é o partido deles, sobre coisas que eles pretendem fazer. Eles deram um setup bem interessante para a galera que entrou depois, que foi a galera que foi fazer o segundo painel. Eles deram uma introdução bem legal. A recepção do público em relação ao que eles estavam falando foi muito boa. Foi muito boa mesmo. Foi. Lógico, são apoiadores e são pessoas que pagaram para estar ali para escutar o que eles estavam falando. Então, a aceitação seria muito boa de qualquer forma. Mas eu achei interessante como eles tinham controle do crowd. Eles sabiam o que eles estavam fazendo, eles sabiam como eles estavam controlando. Eles fizeram de maneira muito boa. E isso foi uma coisa que me impressionou. Eu não achei que eles fossem ser tão bons assim na parte de comunicação como eles são. E aí vem um breve intervalo e entra o segundo painel. No segundo painel participou o Renato Impera, o Renan Santos, dois rockstar no mesmo painel, e a galera dos novos clássicos. E um gordo lá chamado Will, que eu não sei quem é, nunca vi na vida, mas ele estava lá participando e todo mundo conhecia ele, então eu acho que ele é alguém importante para coisa lá do partido. Ou para o evento, eu não sei, eu realmente não faço ideia de quem seja esse cara, só sei que ele é de Curitiba, tudo isso que eu sei, e o nome dele é Will. E foi a primeira vez que eu fui apresentado pra galera dos novos clássicos. Eu não conhecia tanto o Antum quanto o Pessoa. Nunca acompanhei o trabalho deles. Não vou mentir pra vocês, depois do congresso também não fui procurar o trabalho deles e acompanhar pra saber o que eles estavam falando, o que eles falavam, porque eu, eu viajei uma semana, eu viajei poucos dias depois e não tive tempo pra fazer isso, mas a vontade está aqui e eventualmente essa semana, quando eu terminar de fazer minhas obrigações, eu vou procurar. E o segundo painel foi um painel focado no Rio de Janeiro e em outras coisas. E isso eu achei muito interessante, porque a galera dos novos clássicos, o Antônio e o Pessoa, eles têm uma ideia chamada de Guanabara Mística, que eles falam sobre o estado da Guanabara. Eles falam sobre o que foi o estado da Guanabara, o que era o estado da Guanabara e como que o declínio do Rio de Janeiro ele começa a partir do momento em que você abandona essa ideia da Guanabara, que seria ali no meio do governo militar, quando os militares decidem foda-se o Rio de Janeiro, a gente vai foder vocês, a gente vai, vou evitar de falar palavrão, a gente vai pegar todos os pobres lascados que estão na volta do Rio de Janeiro e a gente vai botar eles embaixo da aba de vocês, porque a gente quer acabar com vocês. Então, o que era o estado da Guanabara, que era o Rio de Janeiro, apenas o Rio de Janeiro e seus bairros, funcionando como a capital federal, ou a antiga capital federal, e um estado fora do estado do Rio de Janeiro,
que funcionava muito bem, porque era um estado muito rico, porque afinal quem estava por aqui eram as pessoas que outrora foram funcionários públicos federais, aposentados, e pessoas que ainda eram funcionários públicos federais da ativa, que às vezes estavam em Brasília exercendo um cargo ou ainda estavam aqui, porque grande parte da estrutura não foi para Brasília de primeira. A estrutura continuou aqui e depois ela foi para Brasília. Então nós éramos um estado extremamente rico, porque você tinha pessoas com bastante dinheiro vivendo aqui, então a economia girava, as coisas funcionavam, você tinha indústrias, você ainda tinha coisas que eram feitas aqui no Rio de Janeiro, você tinha muita coisa que funcionava e você tinha um estado pequeno. Ele era maior do que o estado do Distrito Federal, mas ainda assim muito pequeno comparado com o resto do Brasil. Então funcionava de forma perfeita. E você tinha o estado do Rio de Janeiro, cuja capital era Niterói, do outro lado da Poça. Quando eu digo Poça, é a Baía de Guanabara. E você tinha todas as outras áreas, como a área da região serrana, o norte fluminense e a Baixada Fluminense. E a Costa Verde lá pro outro lado, que era muito pouco desenvolvida. E os militares pegam nessa ideia deles malucas, de desenvolvimentistas, essas coisas assim, que até deu certo pro Brasil, mas nesse lado eles acabaram com o Rio de Janeiro porque eles jogaram um monte de pobre para cima da gente. Pobres esses que não tinham como serem absorvidos pelo nosso mercado, pela nossa indústria, por nada disso. E moravam muito longe, que a Baixada Fluminense, hoje em dia ela continua longe, mas antigamente, devido à falta de transporte, ela era mais longe ainda. Então isso faz com que você aumente o processo de favelização. Porque, aumente não, você acelere o processo de favelização. Porque o cara que estava na Baixada Fluminense arranjava um bom emprego aqui no Rio de Janeiro, seja trabalhando com comércio, ou então fazendo seu pequeno trade, né? Não sei como fala isso em português, fazendo seu pequeno trade, fazendo seu pequeno ofício para conseguir manter. Nessa época existiam profissões manuais, como sapateiro, costureiro, não sei o que lá e tal. Então esse cara ele morava na Bahia horas e horas e horas para chegar aqui no Rio. Ele acabava ele acabava vindo para cá e preferindo morar numa favela, porque ele gastaria menos tempo nesse transporte, menos dinheiro, e valeria a pena, já que as condições da Baixada eram tão ruins quanto uma favela qualquer aqui. Então, isso foi um dos processos que acabou. E aí eles foram falando sobre isso. E foi um painel bem interessante. O Renan Santos ele começou a falar sobre o lance das propostas de enfrentamento ao crime organizado que o MBL tem. Essas propostas elas são bem interessantes, elas são propostas contundentes e fortes, elas são propostas que nenhum político do Rio de Janeiro já fez algo parecido com isso ou falou coisas parecidas com isso. São propostas de enfrentamento. A própria ideia que eles levam como lema de prender ou matou é uma ideia muito interessante. Não que eu concorde que você tem que prender as pessoas e depois matá-las. Eu acho que se é pra matar, é melhor nem prender, né? Porque senão, pra que você vai gastar o tempo fazendo isso? Mas a ideia de você resolver, a ideia de você propor algo que vai ativamente resolver é muito interessante. É muito interessante. Porque ninguém fala sobre isso. O Rio de Janeiro nunca elegeu um governador de direita. Aliás, o Rio nunca foi uma cidade de direita. Ele sempre foi uma cidade de esquerda. O Rio continuaria votando na esquerda para sempre se não fosse a Lava Jato e todo o plano de destruição da indústria do Rio de Janeiro, que é a indústria que estava gigantesca na época, que a cidade era riquíssima, que foi até um dos pontos que eles levantaram no painel, que foi a ideia da Dubai Carioca, e eles levantaram como se a Dubai Carioca nunca tivesse existido. E aí é um ponto que eu tenho de discordância com o painel, porque a Dubai Carioca existiu. A Dubai Carioca existiu quando a gente tinha os royalties do petróleo. Porque, não sei se vocês lembram, quando você tinha a extração de petróleo, os royalties ficavam para a cidade e para o estado em que o petróleo era extraído. Então você tinha a Bacia de Campos e um pedaço da Bacia de Santos que ficava no Rio, ficava pro Rio de Janeiro, e a gente produzia muito petróleo. Então você tinha uma quantidade de dinheiro circulando no Rio de Janeiro que era uma coisa absurda, absurda. Eu até comentei isso com os meninos dos Novos Clássicos, dei a sugestão, né, para eles fazerem um vídeo falando sobre isso, que eu nunca vi ninguém falando sobre esse tipo de coisa, que é o seguinte, nós já fomos a Dubai brasileira. O Rio de Janeiro, em específico, era a Dubai carioca. Eu vou dar aqui um relato pessoal de 2016, que eu estava numa época meio complicada, e eu estava precisando de emprego, e o melhor emprego que eu consegui arranjar foi de pedreiro. Eu ia trabalhar numa obra que estava tendo aqui perto de casa, e o meu salário de pedreiro, sem experiência, sem nada, eu era só um cara jovem, alto e forte que conseguiria carregar peso, seria
o equivalente a $1.500 mais benefícios. $1.500 mais benefícios. Fazendo a conversão porca para hoje em dia, seria um salário aí de 7.500, 8.000 reais para você ser um ajudante de pedreiro numa obra. É um salário muito bom. Fiz também o comparativo com os meninos falando para eles sobre o táxi no Rio de Janeiro. O aluguel de uma autonomia de táxi junto com o carro no Rio de Janeiro custava $2.000 por mês. Você pagava $2.000 para trabalhar por mês. E as pessoas faziam isso e tinha fila, porque o retorno era muito maior do que esse. O Rio de Janeiro era uma coisa maravilhosa nessa época. A violência não estava tão grande assim, ela estava começando a ficar ferrada, porque você tinha a noção que o filho da puta do Beltrame vai tomar no teu cu, Beltrame. Que Beltrame implementou isso aqui no Rio de Janeiro, que foi a noção da sensação da percepção, da sensação de segurança, na qual você não necessariamente você tem a segurança em si, mas você tem a falsa sensação de que tem segurança. Então qual era a ideia dele? A ideia dele era a seguinte: olha, se tiver muita polícia na rua, parada na esquina, com o giroflex ligado e as pessoas verem a luzinha vermelha passando, as pessoas vão se sentir seguras. E dane-se os índices de criminalidade, dane-se se está tendo aumento territorial do tráfico, dane-se tudo isso. Então o foco do Beltrame, ao longo de todo o governo Cabral, que foi nessa época da Dubai brasileira, era em botar polícia na rua para fingir que estava fazendo alguma coisa. E para quem não sabe ou não conhece, a polícia militar, como o nome diz, ela é uma instituição militar. Então o militar que está ali, ele está seguindo ordens militares. Ele não está fazendo a coisa da sua própria volição ou reagindo ao que está acontecendo. Então se o comandante do batalhão vira para você, cabo, soldado, qualquer outro tipo de praça da PM, e fala: você vai ficar aqui, ó, na esquina da rua Princesa Isabel com Nossa Senhora de Copacabana. Você vai ficar na rua da Princesa Isabel, esquina com Nossa Senhora de Copacabana. Se você sair dali, você descumpriu uma ordem militar, você vai preso. Então, vamos supor, você está ali fazendo o seu trabalho na esquina da Princesa Isabel com Nossa Senhora de Copacabana. Você vê um assalto acontecendo. Você pode ir atrás do assaltante? Não, não pode. Porque se você for, você descumpriu a ordem militar. Se você descumpriu a ordem militar, você é preso. Se você é preso, você não volta para casa. Você fica preso lá. Se você é preso, você não recebe o dinheiro do dia trabalhado. Tem uma punição dessa também. E além disso, se você está preso, você não pode fazer o bico, que todo segurança, todo policial militar no Rio de Janeiro, principalmente naquela época quando o bico para o governo não era legalizado, fazia um bico por fora. Então você perdia seu descanso com a sua família, você perdia o seu bico da folga, e você só se ferrava se você ativamente combatesse o crime. Então foi institucionalizado esse pensamento não, foi institucionalizado essa punição institucional em cima do policial que fizesse o trabalho dele de policial. E aí que a coisa começa a descambar. Nessa época, lá no início desse programa, né, que foi em 2010, pelos idos de 2010 ali, eu estava na faculdade de psicologia e eu já estudava bastante sobre os efeitos na saúde mental dos profissionais de segurança pública, principalmente policiais ou militares, quando eles são impedidos de fazer o trabalho deles. E como que isso destrói o psicológico deles e isso isso faz com que cresça o número de suicídio. E a base da minha pesquisa em relação a isso eram os soldados americanos no Iraque e no Afeganistão, principalmente no Afeganistão. Porque no Afeganistão eles têm a cultura dos Bacha Boys, que são menininhos ali entre seus 10, 14 anos, que são tratados como objetos sexuais. E eles sofrem o abuso sexual constante dos homens mais velhos daquela região ali do Afeganistão. O soldado americano, ele ficava lá e ele era proibido de exercer o poder de polícia. Ele não tinha como intervir. Então, basicamente, você estava sentado com um fuzil na mão, enquanto você tinha um garotinho sendo estuprado na casa do lado, você sabia o que estava acontecendo e você não podia agir. Então você, por omissão, mas uma omissão não sua, não pessoal, porque você escolheu deixar isso acontecer, mas por uma omissão da hierarquia militar e da ordem do seu superior, você não tinha como combater aquilo.
E isso fez com que o número de suicídio de oficiais do exército americano subisse e subisse e subisse em números absurdos. Quando eu vi isso sendo trazido para o Brasil, eu fui atrás de conversar com uma galera que era ligada àquilo dali, que eu tinha acesso a eles. Eu falei, olha, eu tô vendo isso aqui acontecendo, isso aqui aconteceu lá fora, e se vocês continuarem a fazer isso aqui no Brasil, o número de suicídios de vocês vai aumentar demais. Demais. E a minha ideia era trazer uma luz sobre esse assunto para que a gente não tivesse os problemas que aconteceram em outros lugares. Só que ninguém do discurso público falava sobre isso. Como eu era só um estudante de psicologia, todo mundo cagava porque eu estava falando. E talvez até com razão, ou sem razão, não vou entrar nesse mérito, mas o resultado é que hoje nós temos mais suicídios de policiais do que homicídios de policiais. Ou seja, mais polícia se mata do que polícia morre combatendo o crime. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, onde tem traficante armado de fuzil. Então, às vezes uma pessoa com uma visão um pouco diferente, mais ampla da coisa, ela consegue enxergar coisas que estão além da compreensão das pessoas que estão presas ali. E aí vem a informação que mais tarde foi corroborada pelo ministro da Justiça do Temer, chamado Torquato Jardim, que disse que palavras do Torquato, não minha, todos os comandantes de batalhão no Rio de Janeiro são envolvidos com o tráfico de drogas. Isso é uma coisa que o Torquato falou, se não me engano, em 2016 ou 2017. E aí começa a fazer sentido. Porque o comandante manda a tropa ficar parada, fazendo nada, enquanto o traficante traficava. E nessa época, vale você fazer a ressalva de que a maior fonte de renda do tráfico de drogas nessa época era a venda de drogas em si e o roubo de carros, o roubo de veículos de pessoas na rua. Hoje em dia já não é mais assim. Hoje em dia eles têm outras fontes de negócio. Porém, a polícia continua agindo com a mesma merda de regra institucional que nem ela agia na época do Beltrame, de ficar parada com o giroflex ligado e não efetivamente combatendo a criminalidade. Vamos voltar aqui para o Congresso do MBL, porque eu divaguei um pouquinho, mas é porque é importante fazer esse recorte histórico que eu não vejo as pessoas fazendo, e eu não vejo ninguém falando sobre isso. Não sei se por falta de vontade, não sei se por medo, ou não sei se por simplesmente desconhecer esse pedaço de história e conseguir fazer essas relações. Porque o Rio é complicado de você falar certas coisas e faz sentido, ninguém quer morrer à toa para ser um mártir para ficar falando as coisas. Então eu não culpo ninguém também por não querer falar sobre isso. E aí a gente entra agora, que parece que eu fiz uma divagação do caramba, mas a gente entra num assunto que foi o terceiro painel. E o terceiro painel, ele foi o painel em que foi feito o lançamento do candidato a governador do Rio de Janeiro pelo MBL, que é o Bombeiro Rafa, junto com o Sargento Martins. O Bombeiro Rafa, pelo que me foi apresentado naquele dia, não conheço, não fui pesquisar e não tive muito interesse ainda. O Bombeiro Rafa, ele é um cara que foi policial militar e depois ele virou bombeiro. Ele tem uma carreira semelhante à carreira do Derrite de São Paulo, que ele foi policial e depois que ele foi policial ele foi pro bombeiro e se manteve no ramo militar, mas trocou de corporação. E ele também é pedagogo. E ele fez a apresentação da ideia dele que ele tem para o Rio de Janeiro, focado na segurança pública, junto com o vice dele, que é um policial militar com cara de cachorro louco, que é o Sargento Martins, que era um cara que estava efetivamente no combate à criminalidade do Rio de Janeiro, ao tráfico de drogas, esse tipo de coisa. Então ele é um cara com experiência de combate, ele é um cara que sabe o que está fazendo, e pelo fato dele ser praça, ou seja, ele não é oficial, ele não está ligado à estrutura corrupta que manda e controla a polícia do Rio de Janeiro de uma forma geral. E quando eu falo isso com uma tranquilidade muito grande, porque é o seguinte, aqui no meu bairro, perto da minha casa, tem baile funk. Então, eu sei que sábado de noite vai ter o baile funk. Como é que o batalhão de polícia não sabe que sábado à noite, todo dia, no mesmo sábado, no mesmo lugar, vai ter o baile funk? E aí entra a segunda pergunta. Por que eles não fazem nada para coibir se as festas acontecem com dia e horário marcado e são sempre no mesmo lugar, com o mesmo horário? E aí você vai tendo essa resposta às perguntas. Então você começa a perceber que
grande parte do problema da segurança do Rio de Janeiro, e não só a segurança, mas dos outros problemas sociais que acontecem em decorrência disso, para usar um termo que está em voga agora, da adultização, da exploração infantil e de tudo isso que acontece nos baile funk, conforme o Tim Lopes denunciou pra gente, e o tio do Oruan matou ele há 20 anos atrás, acontece nesses baile funks. Mas o policial, o praça, um cara que nem o Sargento Martins, ele não pode simplesmente pegar o fuzil dele, entrar no meio lá e resolver o problema. Porque se ele fizer isso, ele é preso. E, como a gente já falou, ele perde tempo com a família e ele perde dinheiro do bico dele. Então quem tem que dar essa ordem é o comandante do batalhão. O comandante do batalhão, ele por hierarquia militar, ele nunca é um praça. Ele sempre é um oficial. Ele é alguém com um nível superior, porque na Polícia do Rio você não tem a ascensão de um cara que entra por baixo até ele virar oficial, é proibido. Então você tem que ter um cara desse. Então o cara estudado, que fez faculdade, que passou num concurso mais difícil, que provavelmente nunca vai trocar um tiro na vida dele se ele não quiser, esse cara está tomando decisões de como a tropa tem que agir. E aí é o grande problema do Brasil, que são pessoas que estão fora do problema real, tomando decisões que vão afetar quem pode efetivamente acabar com o problema. Então o cara sentado lá no batalhão dele, que anda com escolta policial, que recebe um salário muito bom, que ganha para não fazer absolutamente nada. E por que eu digo ganha para não fazer nada? Porque os índices de criminalidade no Rio de Janeiro nos últimos 10 anos só aumentam. Se você excluir a pandemia, em que não tinha gente na rua para você roubar, e portanto os números caíram, os números só aumentam. Então todos eles são extremamente ineficientes, para dizer o mínimo. E o controle do tráfego territorial aumentou exponencialmente nesse período, mostrando também a ineficiência deles. Então todo o dinheiro que foi gasto pagando salário para esses caras foi um dinheiro que foi rasgado. E aí você tem a galera do MBL com esse plano de mudar esse paradigma, de trazer o enfrentamento de volta como política pública de segurança. Então, o que eles querem? O que foi a proposta que apresentou tanto o Martins, o vice-governador, e o bombeiro Léo, que seria o governador? Enfrentamento ostensivo e ativo contra o tráfico de drogas. E isso é muito bom de você ouvir como uma pessoa que mora no Rio de Janeiro, porque você não escuta esse papo de ninguém. Todo mundo tem aquele papo meio pau mole que fica falando de não, temos que dar condições e oportunidade, e oficina de hip hop, e oficina de grafite para que esse menino não caia nas mãos do tráfico, e fica com aquele papinho utópico chato pra cacete que não leva ninguém a lugar nenhum, ignorando a realidade. Vamos lá. Pensa aqui com o tiozão aqui. Pensa aqui com o tiozão. Você é um moleque da favela, certo? Você é um moleque da favela. Tu quer fazer oficina de hip hop pra ficar dançando? Você quer ficar jogando capoeira? Você quer fazer um curso de informática na Microlins? Ou você quer ficar dando tiro de fuzil usando cocaína e comendo novinha? As opções, elas têm um contraste muito grande e que, se você não botar esse sonho utópico, retardado, de que não, é mais legal jogar capoeira e fazer hip hop do que comer novinho e dar tiro de fuzil, você nunca vai resolver o problema. E eles vêm com uma opção nova para isso, que é tipo, vamos tirar o negócio. Só que, lógico, tem aquela coisa do você precisa apaziguar o seu discurso para você poder falá-lo em público. Então eles falam, não, o Estado tem que entrar com os serviços, com isso e aquilo, mas o problema todo não é um problema de falta de serviços. O problema todo é um problema de cultural. E não só um problema cultural. É porque é muito divertido você dar tiro, usar droga e comer novinha. E ninguém toca nesse ponto. Eles também não tocaram. Isso aqui é uma divagação que eu tô fazendo, uma coisa que eu tô falando da minha própria opinião. E eu entendo eles não fazerem isso, não cobro deles fazerem isso. Mas como a gente tá aqui falando pra gente uma coisa interna, a gente pode tocar nesses pontos. Então, não adianta você só matar o bandido. Ou você só tirar o bandido de lá. Porque no projeto da UPP, a gente tirou os bandidos de lá. E eu estava conversando outro dia com o Noamino, que está aqui presente. O Noamino, ele tem familiares que moram nos arredores do Rio de Janeiro, numa área que antes do projeto da UPP não existia violência. Existia pobreza, existia falta do Estado, existia uma série de coisas que aconteciam naquela região. Porém, você não tinha a violência armada, você não tinha o tráfico de drogas. E quando você faz o projeto da UPP, que você não mata,
que você não prende, mas você fala pro bandido, show, sai daqui, feio, não pode traficar drogas aqui, vai lá pro outro lado, a gente vai deixar você fugir, tá? Vai, larga o fuzil, vai fazer um curso e vai virar sapateiro, vai vender água no sinal. Eles foram fazer a profissão deles, que é ser traficante, em outros lugares. E aí você acabou com o resto do estado. Então você tem cidades próximas do Rio de Janeiro, como Itaboraí, São Gonçalo é um caso à parte, que eu não vou falar sobre isso hoje, porque São Gonçalo é uma rota muito, logisticamente, ela é muito boa para o tráfico, mas eu vou usar Itaboraí, porque Itaboraí é interessante. Itaboraí, você tem a Costa Verde, então você tem ali aquela região de Mangaratiba, Conceição do Jacareí, Angra dos Reis, que foi toda tomada por traficantes oriundos do Rio de Janeiro. Se você for expandindo para o outro lado, para a Costa Azul, você vai ter as cidades turísticas e praieiras de Cabo Frio, Búzios, Rio das Ostras, Unamar. Eu conheci um menino que morava em Unamar. Unamar, não, sabe aquela ideia de cidadezinha de interior em que você tem um coreto, uma igreja, um coreto e uma pracinha? Unamar não tinha nem isso. Unamar era só mato. Hoje em dia, Unamar tem favelas dominadas pelo tráfico por causa desse projeto de expansão que aconteceu, porque o problema não foi resolvido da forma correta. E agora vamos para a eleição, sair um pouco dessa violência aqui, porque eu falei para dar um background para vocês de como as coisas funcionaram, como as coisas funcionam e qual foi a proposta do MBL para fazer isso. E agora vamos falar da eleição, porque saiu dados da pesquisa Quest mostrando como está o Rio de Janeiro para as próximas eleições. E a intenção de voto, pesquisa feita há 2 semanas atrás, você tem Eduardo Paes, atual prefeito do Rio de Janeiro, com 35% das intenções de votos. Em segundo lugar, você tem o Rodrigo Bacelar, do PL, que eu não sei quem é esse maluco. Eu nunca vi esse maluco na minha vida. Eu nunca vi esse maluco na minha vida. Eu não faço a menor ideia se ele é branco, se ele é preto, se ele é anão, se ele é índio, se ele é japonês. Mas dizem que ele tem 9% aqui de negócio. Acredito que a pesquisa não foi uma pesquisa espontânea. Qual que é a pesquisa espontânea? Pesquisa espontânea é aquela que você fala o nome que está na sua cabeça. Eu acredito que essa pesquisa foi uma pesquisa na qual você dá as opções para que a pessoa escolha o que ela quer escolher. E posta as opções, eles escolheram estar o Rodrigo Bacelar, muito provavelmente porque o PL é o partido do Biruliro. E as pessoas gostam do Biruliro, Deus sabe lá por quê. Ofereceram o Washington Reis, que é um cara aqui que ele é um pouquinho mais famoso, mas a fama dele não está se retratando em votos, e ofereceram a Mônica Benício do PSOL, que tem 4% dos votos. Mônica Benício, salvo engano, ela era a mulher da Marielle Franco. Ou seja, essa mulher tem zero carreira política, ela tem zero proposta política, ela não tem absolutamente nada se não falar que mataram a minha mulher. Essa é a plataforma dela. É isso que ela tem para trazer pro negócio. Aí ela pode falar, não, eu chupo Xana e mataram a minha mulher. Pô, legal, mas você quer votar numa pessoa assim? É isso que você quer pro governo? Lembrando, ela vem do PSOL, que era o partido do Freixo. O PSOL também, ele consegue ter uma política de segurança pública pior do que a dos que governaram o estado do Rio de Janeiro com a sensação de segurança, porque o pessoal quer desarmar a polícia militar e aumentar a quantidade de luz nas ruas. Bom, vai dar certo pra caramba, né? E em último lugar dessa pesquisa, você tem o Ítalo Marcílio, coach picareta de direita. Aquele cara que manda você fumar cigarro, ter 10 filhos e ficar se esfregando com homens nas horas vagas, porque jiu-jitsu é uma coisa muito máscula. Ele tem 2% dos votos. Atrás dele você tem 15% de indecisos e 30% de branco nulo não vai votar. Então, olhando para esse cenário, em que o único candidato real que você tem na disputa é o Eduardo Paes, tem espaço para a galera do MBL fazendo um bom trabalho de comunicação e se mantendo-se firme nessa pauta de segurança pública, que eu acho que vai ser a pauta mais importante para a eleição de 26, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual, tem a possibilidade real desses caras do MBL, o Bombeiro Rafa e o Sargento Martins, de conseguirem chegar no segundo turno. Não tá difícil. Ganhar do Eduardo Paes, eu acho impossível. Eu realmente acho impossível. Porque ele foi o melhor prefeito que o Rio de Janeiro teve desde Lacerda, e disso não tem dúvidas. As pessoas que eu vejo falar mal do Eduardo Paes
ou elas são de fora do Rio de Janeiro, ou então elas não têm o menor entendimento sobre como funciona uma coisa pública. Então as pessoas falam mal do Eduardo Paes por causa da segurança pública do Rio de Janeiro. Só que o prefeito, a única força de segurança pública que o prefeito tem é a guarda municipal, que no Rio de Janeiro é desarmada. Então o que ele vai fazer? Ele vai mandar os caras correrem de cacetete atrás do cara de pistola? Como é que você acha que vai terminar isso, se isso realmente, efetivamente acontecesse? Não terminaria bem. O Paes é um dos caras que brigou por armar a guarda municipal. O Paes brigou por armar a guarda municipal e o STF não deixou o Paes armar a guarda municipal. E isso a gente está falando de uns 15 anos atrás. Hoje em dia, o STF reviu essa decisão. Tanto que está sendo criada uma nova força dentro da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, ideia do Paes, com aprovação do STF, para ser a guarda armada da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então já está acontecendo, já está em processo de licitação a banca que vai fazer esse concurso público, e eles estão esperando formarem a primeira turma para efetivamente essa galera poder começar a trabalhar no Rio de Janeiro. E não só isso. Ele também tem, desde que ele assumiu como prefeito esse terceiro, quarto mandato, ele tem focado demais na região serrana, na parte das chuvas. Então, quando vai ter chuva, não só na cidade do Rio de Janeiro, como fora da cidade do Rio de Janeiro, vem aquela previsão de chuva grande, que são aquelas chuvas que causam deslizamento e param, ele faz pronunciamentos para essas cidades do interior. Então, a campanha do Eduardo Paes, ela começou há 6 anos atrás, quando ele voltou a ser prefeito. E ele já vem fazendo isso há muito tempo. Então, eu acho difícil, infelizmente, da galera do MBL conseguir se eleger numa campanha de governador para o Rio de Janeiro. Porém, eu acho que é possível chegar no segundo turno. Eu acho que tem um caminho muito bom e aberto para que você chegue no segundo turno. E aí, chegando no segundo turno, a coisa muda. A coisa muda. Acredito que vão ganhar? Não acredito que vão ganhar. Gostaria que ganhassem? Gostaria que ganhassem. Acho que eles vão ter um enfrentamento de a, a bandidagem melhor do que o Eduardo Paes propõe. Mas a visibilidade que isso vai dar tanto para as ideias, quanto para o partido, quanto para as outras coisas, de você conseguir chegar no segundo turno, vai ser bem interessante. Vai ser muito mais interessante do que você simplesmente disputar e conseguir um númerozinho pequeno dessas pessoas. A única coisa que me deixou preocupado em relação ao discurso desses candidatos do MBL aqui no Rio de Janeiro foram que eles têm muitos pontos que são parecidos com o do Bolsonaro. Eu estava escutando só, eu estava de costas, eu estava conversando com um grupo de pessoas ali, enquanto eu escutava esse terceiro painel, porque eu não achei tão interessante assim a parte em que eles começaram a falar, porque eu moro aqui no Rio de Janeiro, eu conheço os problemas e eu sei que algumas das soluções que eles apresentaram, algumas das soluções que eles apresentaram, elas são utópicas e não tem como botar. Mas lembrando, era um evento para militância política, então sendo um evento para militância política, faz parte, as pessoas estão ali para ouvir aquele tipo de coisa, elas estão sendo hypadas para aquilo. E eu fiquei de costas. E tinha hora que, quando eu estava mantendo uma conversa com outras pessoas, falando sobre outros temas, e parecia um pouco que eu estava escutando a galera do Bolsonaro falar. Se eu pudesse fazer algo, eu evitaria de ter essa comparação tão próxima do Bolsonaro para não ser posto no mesmo balaio de gato que eles, porque vai ficar muito ruim para eles agora. Porque essa campanha de difamação que o Xandão está fazendo com a família e com as ideias do Bolsonaro para eventualmente poder prendê-lo com a opinião pública favorável a essa prisão, pode respingar nesse discurso se ele continuar sendo bolsonarista. Então eu ficaria de olho nesse tipo de coisa. Tem um último ponto aqui que, que eu queria falar, que é o seguinte, em relação aos painéis que aconteceram. Eles falaram muito sobre você tirar esses agentes, levar o Estado depois de você pacificar a região. Só que, vamos supor que eles consigam pacificar as regiões de favela em 4 anos, ou 8, tá? As pessoas que você vai levar para dentro dessa favela para fazer esse tipo de recuperação, em sua grande maioria, eles já são agentes marxistas que estão dentro da estrutura e já agem com esse raciocínio. Então, essa ideia de que você vai levar uma pessoa que tem um pensamento oposto do seu e que ela vai implementar o seu plano, ela é, no mínimo ingênua. A sabotagem vai acontecer e vai ser clara.
ao mesmo tempo que você não vai conseguir fazer concurso público para que você troque 100% da máquina pública para pessoas que pensam mais ou menos parecidas com você. Então, é um desafio muito grande que eu acho que não só no âmbito carioca, mas no âmbito geral, tem que ter uma solução para isso. E o próprio MBL, na figura do Renan Santos, eles oferecem essa solução. Porque ele falou sobre criar uma escola, um curso preparatório para concursos públicos, para que você consiga pegar pessoas que tenham um pensamento parecido com o seu e você consiga fazer com que essas pessoas passem em concursos públicos e estejam em posições de poder para quando a missão, o partido deles, chegar no poder. E essa é uma ideia muito interessante. Isso é mais uma das coisas que o Olavo falava que algum partido de direita precisava fazer e que o bolsonarismo simplesmente ignorou durante todo o tempo que esteve no poder. Que é você preparar pessoas, colocá-las em posições, preparar os agentes públicos para que eles possam efetivamente agir e colocar algum plano em ação. E não que apenas seja algo utópico. Ou então esperar que pessoas que pensam diferente de você façam isso. E esse é um dos pontos positivíssimos, muito positivos, e o que mais me impressionaram, que é a ideia também que o Renan Santos levantou e falou, que eles têm a ideia de fazer uma faculdade do MBL. Criar um instituto de educação, uma faculdade, então não só eles pretendem preparar pessoas que tenham o pensamento deles para passarem concursos públicos, como eles querem pessoas que serão formadas através de uma faculdade deles e que já saiam com um pensamento diferente do pensamento que você tem hoje em dia. E, cara, isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Isso é pensar lá na frente. Isso é pensar lá na frente. Porque uma faculdade, supondo que ela comece hoje, ela vai levar 4 anos para formar a primeira turma. E isso é jogar para o futuro. Isso é garantir o seu futuro. Isso é garantir a sua existência. E isso é uma coisa que eu achei sensacional. Então eu cada vez começo a gostar mais e mais e mais do projeto da missão por causa desse tipo de coisa. Porque eles estão preocupados com o futuro. Eles estão preocupados com a formação de uma militância engajada, orgânica e diferente do que você tem hoje em dia. Eles não querem pelegos, eles não querem velhinhos enrolados na bandeira de Israel para ficar fazendo micareta em Copacabana, eles não querem os comuninhas que vão ficar fazendo suruba no DCE, eles querem uma galera que realmente vai trabalhar, eles querem uma galera que realmente vai ocupar cargos de importância e que não vai ficar sendo uma militância que só serve para gerar novas militâncias. Eles têm um plano de poder e de ação. E aí eu queria entrar aqui num adendo especial, que é falar sobre o Renan Santos. Porque eu vejo muitas pessoas que falam mal dele e muitas pessoas que falam mal dele o tempo todo. E eu acho que faltam pessoas para falar bem dele. E principalmente pessoas neutras que não estão ligadas a ele, esse tipo de coisa, que é uma posição que eu tenho. Cara, o Renan Santos é foda. O Renan Santos, ele é foda. Ele tem 40 e poucos anos, ou 30 e muitos, não sei exatamente. Ele é dono de um partido político. E ele virou um rockstar. O cara faz show, o cara faz um congresso, sendo um partido político. Fala as coisas dele, bota os planos deles em ação, faz tudo o que ele quer fazer, e depois ele desce com a banda dele e faz um puta show de rock. É um movimento cultural. Não tem também em nenhum outro lugar da direita, e não tem em nenhum outro lugar da esfera do discurso público. Alguém que faça algo parecido com ele. Quantas pessoas você conhece que tem tanto sucesso aos 40 anos de idade? Compara ele com os outros presidentes de partido político que você tem no Brasil. Você tem o Kassab, com aquela cara dele de low energy, para dizer o mínimo. Você tem o Valdemar da Costa Neto, também é outro que, porra, não dá para você olhar para o Valdemar e pensar em uma coisa positiva. Você tem a. Escolha aí qualquer um deles, qualquer um desses presidentes, que agora me fugiram o nome. Nenhum deles tem a proposta de fazer o que o Renan tem. Quer fazer um movimento cultural, quer fazer um movimento político, quer fazer um movimento de mudança no longo prazo, não só no curto prazo. Ele não quer se eleger só na próxima eleição. Ele quer manter o projeto dele crescendo e crescendo e crescendo. E eu vejo pessoas fazerem críticas. Ah, mas ele é megalomaníaco. Irmão, se ele não fosse megalomaníaco, ele não teria nada do que ele tem hoje.
Se ele não fosse megalomaníaco, ele não teria o próprio partido. A banda não, porque a banda já é antiga, é uma coisa de aptidão musical que ele tem. Mas o partido, cara, você tem que ser megalomaníaco. Se você for um merda, se você for um merda encostado, acomodado, você vai ficar que nem o Bolsonaro, que tinha as assinaturas e jogou o partido fora. Porque quis. Porque era só ele ir lá e fazer. Aí depois eles culparam a advogada feminista lá, a Karina Cufa, de ter perdido o prazo. Beleza, a culpa foi da Karina Cufa que perdeu o prazo. Nossa, tadinho, como eles são inocentes. Brother, por que, que o Eduardo Bolsonaro continua a Karina Cufa como advogada dele, sendo que ela perdeu o prazo de inscrição no partido? Você ficaria com um advogado que te perde um processo porque ele perdeu o prazo? Então mostra claramente que eles tinham participação efetiva no projeto do União Brasil 38 falhar. Eles queriam que falhasse. Eles fizeram com que falhasse. Por outro lado, o Renan, que eu só vejo sendo xingado, sendo é, fazendo chacota, dizendo que ele é só um louco, megalomaníaco e esse tipo de coisa, ele conseguiu botar em ação o plano dele. Ele conseguiu fazer as coisas acontecerem. Então isso vale esse elogio. Vale você admirar esse bom trabalho que ele está fazendo. Ah, mas ele tem intenção escondida por trás, Uber, não sei o que lá e tal. Bom, não tenho como saber, não sou adivinho, não sou médium, certo? O que eu posso fazer é julgar as atitudes que ele tem no público. E todas as atitudes públicas que ele vem tendo sobre certos assuntos vêm sendo muito acertadas e muito interessantes. Essa parte de você concretizar os sonhos e você realizar as ações também é algo que eu não vejo as pessoas elogiarem. Não necessariamente nele, mas de uma forma geral. Porque as pessoas não gostam de dar crédito para os outros. E dar crédito para os outros é um sinal não só de humildade da sua parte, como um sinal de que você consegue reconhecer qualidade nas outras pessoas. Então você saber falar que, puta, o fulaninho ali que eu não vou muito com a cara dele, o fulaninho ali que eu não gosto muito dele, conseguiu fazer esse feito aqui e esse feito foi grandioso. Pô, parabéns com o fulaninho. E aí se você é um cara que pensa, pô, eu quero fazer coisas grandiosas, em quem você vai se inspirar? No cara que falhou ou no cara que conseguiu? Independente de sua concordância com ele ou não. Então, eu acho isso um exemplo muito positivo e pouco vem sendo falado sobre isso. E agora, para fazer a última aqui da sessão de Eu Tô Mamando o Renan Santos, essa semana saiu uma entrevista do Dirceu. Eu avisei vocês que sairia essa entrevista do Dirceu. Ela foi na terça-feira, no programa do Vilela. O Vilela é um péssimo entrevistador. Puta que pariu, não tem nada mais chato no mundo do que um entrevistador que fica tentando adivinhar as falas do entrevistado. Aí o cara para pra respirar, o Vilela fica tentando adivinhar qual vai ser a próxima fala e atrapalha a entrevista, e você atrapalha o raciocínio do convidado. É uma tristeza só. E o Renan foi a única pessoa que comentou sobre essa entrevista. Essa entrevista é muito boa e eu vou fazer um Spaces aqui temático comentando sobre essa entrevista, porque vale a pena. E ninguém tá falando sobre isso. E ele deu dicas importantíssimas para que qualquer pessoa que tenha alguma pretensão política e alguma vontade de fazer alguma coisa siga, faça e tenha sucesso. Porque ele conta como que eles conseguiram vencer a ditadura militar através do movimento político e não da luta armada. E isso é genial. Mas não é o tema aqui de hoje. E agora, como acabaram os temas relacionados ao Congresso em si, eu quero falar sobre o que aconteceu depois do Congresso, que foi uma experiência muito interessante. Ao longo do dia eu conheci várias pessoas, pessoas jovens, pessoas mais velhas, pessoas de diferentes classes sociais, que estavam ali participando do Congresso, e eu chamei todas elas para ir no Bar da Cachaça comigo, tomar umas cachaças, para a gente comemorar ali aquela reunião que foi bem interessante, bem legal. Isso foi depois do show, então tava todo mundo hypado ainda, tava todo mundo meio alegre por conta do show. O show em si, eu fiquei impressionado, eu achei que fosse ser uma grande merda, e não foi uma grande merda, foi bem legal, foi bem interessante. Foi muito melhor do que eu imaginava. Eu achei que eu fosse querer furar meus ouvidos, mas não foi assim. E eu consegui levar. Eu saí com uns 8, acho que foram 8 meninos que estavam lá, e que eu achei interessante, eu conversei com eles no meio do caminho ali, e a gente foi pro Bar da Cachaça tomar uma cachaça ali.
E simplesmente conversar sobre as coisas, sabe? Não necessariamente ficar falando sobre política sendo chato, a gente falar pra conversar. Cara, e foi uma experiência maravilhosa. Eu nunca tive tanto medo de apanhar na minha vida que eu tive naquele dia, porque eu tava no coração da Lapa, no meio de um lugar onde só tem esquerdista, onde só tem mulher do cabelo raspado, do sovaco cabeludo, cheio de tatuagem na cara, uns caras com cara meio de viado, e uns negão gigantesco vestido de Wakanda, e eu tava com um monte de moleque com a camisa do MBL. A cada momento eu tava preparado pra tomar uma facada nas costas, porque eu sem entender o que estava acontecendo. Mas foi de boa. Agora, o que eu achei interessante, até comentei isso com a minha namorada, foi o seguinte: era impressionante porque as mulheres me viam, gostavam de mim, olhavam com aquele olhar mais malicioso, davam aquele sorrisinho, não sei o que lá e tal. Eu não retribuía, porque eu sou um homem compromissado, mas elas insistiam e ficavam naquilo, e de repente elas viam que eu tava com um monte de menino do MBL com a camisa do partido. E elas faziam uma cara de nojo e iam embora. Eu achei muito engraçado isso, porque eu, não, eu fiquei imaginando a cabeça delas, tipo, nossa, cara bonito, alto, presença, com cara de esquerdo macho, porque eu tenho cara de esquerdo macho, barba grande, cabelo grande. E aí elas me vinham com um bando de, entre aspas, fascistas que elas acham que essa galera é. E aí elas perdiam o interesse. Mas foi muito legal. Foi muito legal mesmo. Eu não achei que eu fosse conhecer tantas pessoas interessantes que eu conheci. Eu não achei que fossem ter tantas pessoas normais como tiveram naquele negócio. E eu nunca achei que eu fosse ser tão bem tratado num grupo de pessoas que eu nunca vi e num grupo qual eu não faço parte. E isso é muito importante de frisar, porque eu acho que eu era uma das poucas pessoas que estavam lá que não fazem parte do partido, eu não faço parte da academia, eu não sou assinante da Valete Plus, eu não sou absolutamente nada disso. Eu era só um cara que foi convidado por um dos palestrantes a estar lá. E eu fui de coração aberto para conhecer e ver o que estava acontecendo. E eu gostei muito do que eu vi, e eu gostei muito de tudo que aconteceu lá. E isso foi para mim o ponto mais positivo da noite. Foi perceber que existe a possibilidade de uma mudança real no Brasil feita através dessas pessoas que têm um pensamento diferente e têm um pensamento muito mais próximo da realidade do que da galera que você vê aqui no Twitter. Sejam os católicos travequeiros, sejam os protestantes malucos, sejam os militantes de esquerda, sejam essa galera assim que é completamente fora da realidade e fora da casinha. Ali você via pessoas reais, pessoas que existem no mundo real e que estão com uma vontade de fazer uma mudança e estão com uma, um pensamento diferente sobre as coisas, uma forma de enxergar as coisas diferente. E isso é o que eu achei de mais impressionante em todo o movimento que estava acontecendo ali. Se a gente ignorar o lado político e for só pelo lado humano, o lado humano dali eu nunca vi em nenhum outro partido político ou convenção política da qual eu já tenha participado e visto de perto. E eu já fui em algumas, em sua grande maioria de esquerda, porque o Rio de Janeiro é tomado pela esquerda. Essa coisa de ser paulista sempre foi chamado de coxinha, e essa coisa de ser de direita e usar terno e gravata, não sei o que lá e tal, sempre foi mal visto aqui no Rio de Janeiro. E lá, por mais que não tivesse ninguém de terno e gravata, não tivesse ninguém com essa cara de coxinha, com essa cara de paulista, tinham pessoas que têm uma visão diferente sobre as coisas e têm disposição para fazer diferente. Isso eu achei muito interessante. Isso eu achei muito interessante, de verdade. Fiquei feliz, fiquei honrado por ter sido convidado pelo Impera. Pardo, filha da puta, me roubou uma janta. Vai ter troco. Pode anotar que vai ter troco. E de resto é isso. Acho que já falei bastante, estou uma hora falando aqui sozinho. Acho que consegui cobrir todos os temas que eu queria falar de início. E acho que já deu para falar o suficiente. Vou agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Eu sei que ninguém vai chegar até aqui, mas eu faço isso só para que as vozes da minha cabeça fiquem tranquilas e que elas imaginem que alguém conseguiu escutar esse maluco falando durante uma hora sozinho. E é isso. Queria agradecer a todos vocês. Queria agradecer a todo mundo que vai escutar isso daqui. Com sorte, isso daqui vai ser postado na Valete Plus, que é a plataforma paga do MBL. A ideia desse programa é que seja meu primeiro trabalho postado lá. E tomara que mais para frente eu consiga produzir mais conteúdo para que seja postado lá, para que eu consiga atingir um número maior de pessoas que tem esse pensamento diferente da maioria dos outros. E que bons resultados saiam disso. Vou fazer o ponto de corte aqui para saber aonde acabou.
Chegamos no fim. Dê like, subscribe, manda donate pra mim. Ajuda no sonho desse tupiniquim de ter uma vida justa sem ter que vender um rim. Chegamos no fim. Será que ainda tem dignidade dentro de mim? Será que eu volto? Vocês querem que eu volte? Fui! Isso é tudo bem.